E aí, Henrique? Os microfones testados, tudo pronto? Estamos gravando. Estamos gravando. Tem coisa que não pode sair, Henrique. Chico, que honra te receber aqui, cara. A honra é minha estar aqui, cara. A gente... É daquelas coisas que eu... nem sempre o tempo é o rei, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas quando os valores os valores são iguais ou parecidos, pelo menos, a gente se conecta muito, né? E a gente se conectou da forma mais bonita que eu acho que é trabalhando, cara. Trabalhando junto e tendo que resolver um cliente amado. Sim, cara. Um cliente muito amado, mas que deixou as coisas para a semana do evento. E assim, foi marcante porque a gente dentro daquela imersão lá com o Rony, os dois trabalhando na mesma coisa, pensando, amanhã vai ter que começar o evento, então foi... E desafiador, né? Desafiador. Não era da nossa cidade. Exatamente. E evento novo, cliente novo, para mim, pelo menos, cliente novo. Para mim também. Foi a primeira... E um detalhe, a cliente novo e cliente amigo, né? Isso aí. Que é o que eu sempre digo assim, é um paradoxo, porque é muito bom e muito ruim atender amigos. Com certeza. Porque se tu perde duas vezes, né? Exatamente. Então, cara, que honra estar aqui, poder conhecer um pouco da tua história, aquilo que eu já ouvi um pouco nas conversas, né? Tá aqui com a gente também a esposa Aline também, que não quis aparecer, né, dona Aline? Mas tá aqui conferindo, ver se o Chico vai estar falando tudo direitinho. E, Chico, a gente começa o podcast, primeiro de tudo, sempre agradecendo o tempo, né? Porque o cara vai chegando aqui na meia idade que eu falo, né? Sim. Tô com meus 43, 2 filhos e muitas obrigações, mas esse podcast começou por compartilhar conhecimento, histórias de vida, porque às vezes o que eu senti era a solidão do empresário, né? A gente tá perdido, não sabe o que fazer. Daqui a pouco uma frase que tu ouve de alguém, um livro que tu lê, um trecho, alguma coisa, é exatamente isso que eu precisava. E a gente começou a fazer isso aqui, só que estamos na segunda-feira, meio-dia, o bicho pegando lá fora, e tu veio aqui, né? Tu e a Aline vieram aqui pra gente ouvir a tua história, então agradecer, deixou tua família, deixou tuas empresas, deixou tudo pra vir aqui contar a tua história. Cara, eu que agradeço demais, imensamente. Eu tenho uma frase que ela é muito, pra mim, a frase da minha vida, que quem anda com Deus vive o extraordinário. Perfeito. E eu acredito que assim, Deus une, às vezes não é pessoas, é propósito mesmo, né? E que a gente está no mesmo propósito de, além de trabalhar, que o trabalho dignifica demais, a gente está no mesmo propósito de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Com certeza. Porque a gente ajuda através do nosso trabalho. Isso é uma das coisas. A gente olha para o Vinhas aqui, vê um Vinhas, mas não imagina quantas pessoas estão por trás, dependendo da gente lá na frente fechando, fazer as coisas acontecerem. E uma das coisas que é muito legal de tu estar falando é o fato de que eu sempre bato nessa tecla. O sucesso, ele é meio solitário. Uhum. Muitas vezes ele é meio solitário. As pessoas não entendem, porque hoje o que tu falou, o que é mais precioso para nós é o tempo. A gente não tem tempo para nada, essa correria do dia a dia, e que bom que é dessa forma. Uhum. Então, eu também estou com 42, 2 filhas, e eu brinco que eu tenho 4 mulheres, né? Porque eu tenho uma de 8, uma de 18, uma jovem, tá? Esposa da mesma idade de 42 e uma sogra de 77, que é minha sogra, mãe, a nossa amiga, que eu brinco que é a que mais me dá incomodação, porque ela não obedece, entendeu? É a minha menina mais velha. Mas assim, sou muito abençoado por tê-las e por quando a minha esposa veio junto, e ela vai estar sempre, porque ela é meu ponto de equilíbrio. Uhum. Eu sempre falo, minha família, se tu perguntar quem é o Chico, eu sempre vou dizer a primeira coisa, eu sou um servo de Deus, acima de tudo. Sou o esposo da Linê, pai da Vitória e da Sofia. E depois disso eu venho ser empresário. O que é o mais importante na minha vida é isso, é a minha família, porque tudo é dentro de casa, né? E pelo fato da minha história, da forma que eu vim, da onde eu vim, eu estou vivendo o extraordinário da minha vida. Que legal. Eu sou uma pessoa que... Eu perdi meu pai com 9 anos, eu sou do interior, sou de Santiago. Mas não é do interior da cidade, eu sou do interior do interior. Tá, explica pra nós que a gente gosta de saber da história. Eu fui tomar meu primeiro banho de chuveiro com 7 anos e ver luz elétrica mais ou menos com isso. Olha só. Só pra ter. E daí meu pai foi cometido um câncer, faleceu em 2 anos no máximo, eu acho que foi isso. Com 9 para 10 anos eu fui vender picolé na rodoviária. Tá bom o som pra ti aí, Rick? Tá bom? Eu fui vender picolé na rodoviária com 10 anos.
E eu acho que ali começou minha vida de empreendedor e eu sempre fui vendedor a minha vida toda. E o picolé foi onde? Na rodoviária de Santiago. Eu era o picolezeiro. E a minha história ela foi assim, eu vim e naquela época a gente veio do interior para meu pai se tratar e a prefeitura dava uns terrenos num bairro que eu nunca vou esquecer. O nome era Ana Bonato, mas conhecida carinhosamente como Vila do Lixo, porque o lixão da cidade era ali. E, cara, realmente a discriminação, ela vinha desde sempre. Era uma coisa e eu não sou... eu sou anti-mimimi, tá? Eu vejo oportunidades no que tem. Eu acho que o trabalho... Baixou a cabeça, trabalhou, tu vai ser bem sucedido. Não tem... E daí depois eu vim com 14, 13 anos mais ou menos, o pai faleceu, aquela coisa toda. Minhas irmãs já moravam em Canoas. E nós viemos morar e eu vim morar na Matias Velho, mas na parte que eu brinco, que hoje é o começo, que é a Vila Sapo lá embaixo, que era conhecida, cara. Então, olhando para o ambiente que eu estava, para onde que eu estava, era impossível, ao olhar humano, o que ia acontecer na minha vida. Mas como é que foi, Chico? Só te interrompendo pra galera, tu tava lá no interior, vendia os picolés. Como é que vem aos 14 anos vamos me mudar? Minha mãe resolveu vir embora até para oportunidades a mais, porque realmente, cara, não tem. Era trabalhar, digamos, lavoura ou tu ser do exército, que era Santiago, só tem quartel naquela cidade. Sim. E, cara, não tinha muito. Daí eu vim para cá, cheguei aqui, acho que foi 13 anos, eu acredito. 12 para 13 ali, com 14 anos eu comecei a trabalhar numa lavagem de carro. Já cheguei, tentei vender picolé, mas era meio diferente aqui, cara, cidade grande, aquela coisa toda diferente. E daí trabalhei dos 14 aos 15 para 16, e daí um cliente da lavagem me arrumou emprego no shopping. E daí foi assim... Mas como é que tu acha, porque lavagem de carro tem muito dos caras pegar outras coisas dentro do carro. Como é que era isso lá para ti lá? Cara, o que acontecia? Isso sempre foi um grande diferencial. Eu não sei... É aquela educação que vem de berço, e eu acho que talvez muitas pessoas do interior têm muito disso ainda, da palavra, aquela coisa assim. O que me diferenciou, e isso foi uma coisa que tu puxou um gancho e me trouxe agora. Esse cara chegou e pediu pro dono da lavagem, eu preciso de alguém para trabalhar no shopping, trabalhar lá no Prédio Belas, era no Xerox, ele era sócio de uma empresa. Casualmente hoje eu tenho empresa gráfica, que é algo, né? Mas assim... E daí ele disse assim, mas eu quero... o meu apelido era Colono, eu quero aquele coloninho lá, porque todo mundo limpa os carros. E quando eu vejo que ele que limpa os carros, ele pega as moedinhas e bota no meio, tudo que eu aspirava, eu colocava as moedinhas de novo no meio, arrumava e acabava, ele me dava as moedas. Mas eu nunca peguei. Porque eu acho que isso foi muito assim, do ensinamento desde sempre. O que é meu. Pronto. E isso eu trago para sempre, minhas filhas, tudo. Eu digo, cara, o que é nosso, é nosso. O que tem que vir na minha mão, Deus vai colocar na minha mão, só que eu tenho que estar pronto para receber. Mas hoje, honestidade, as pessoas acham que é uma virtude. Não é virtude, é obrigação. Eu sempre tive isso desde pequeno. Deus o livre, se eu chegasse em casa com uma borracha da escola que não era minha, nós era da época que não existia o estatuto da criança, né? Entendeu? Era professor. Se a professora reclamasse, ficava feia a coisa para nós em casa, né? Então, eu venho disso. E que bom que foi dessa forma. Então, concordo plenamente. Eu tenho uma das coisas assim, eu nunca fui infeliz, Vinhas. Mesmo não tendo um calçado bom, né? Não tendo uma roupa boa. Eu nunca, morando... Cara, nossa casa era 2 cômodos, meu colchão... eu botava o colchão debaixo da mesa, assim. E, cara, nunca fui infeliz. Sempre fui feliz dentro do que eu tinha, tá? Eu não faço apologia à pobreza, muito pelo contrário, tá? Não vou romantizar, que nada. Ser discriminado, ser pobre é horrível. Mas nunca fui infeliz. São 2 coisas. Eu sempre fui feliz dentro daquilo que Deus me preparou. Como é que, das coisas que tu falou ali, e que eu acho importante, é que em algum momento se perdeu isso, né? E os meus filhos são bem pequenos, né? Vai fazer 2 semana que vem e um vai fazer 5 em janeiro. E tudo aquilo que eu via nos filmes, essas coisas de ver um filho mal criado e o pai ir pra cima dos professores dizendo que meu filho não erra nunca e não sei o quê. Pra mim isso tudo era coisa de novela, que era coisa de filme e tal. Agora, cara, infelizmente eu tô vendo que isso é verdade.
Infelizmente, se inverteu a ordem das coisas, né? Onde os limites acabaram, onde todo mundo faz o que quer, construindo uma sociedade muito mais fraca, deixando os homens fracos. Exatamente. Sem capacidade de gerar violência, que eu falo, sem ter respeitado pelo teu potencial de violência que tu gera. Ponto, acabou. E claro que somos uma sociedade, temos que viver, mas assim, os homens têm que fazer o papel de homens. Exato. E as mulheres o papel de mulher. E aí, todo mundo pode fazer o que quiser? Pode. Mas a gente perdeu, isso é opinião minha, tá? A gente só tem que... Não pode perder os valores. Exatamente. E aí eu vejo que as crianças estão saindo do colégio, infelizmente. Acabou. Ontem ou anteontem eu vi um vídeo de uma menina indo pra cima de uma professora porque a professora tinha indicado o menino que tava colando alguma coisa da prova. E a menina intimidando, que eu vou te matar, que eu vou te bater, que eu vou te não sei o que. Cara... Não, é que eu acho que hoje o mundo tá meio estranho, no mínimo, né? Uhum. Tá meio estranho. Hoje, nós, e quando eu falo nós, empresários, somos o vilão. Nós somos o vilão porque o fornecimento só ganhamos dinheiro e as pessoas não olham o boleto que chega, não chega, esse caminhão de imposto que vem pra gente e tudo mais. Tá? Acabou o senhor... Tá especial agora, né? Agora tá especial os impostos. Os impostos. E daí vem assim, acabou aquela história do muito obrigado, com licença, senhor, senhora, o respeito. Tá? Na minha época, pelo menos, eu acredito que na tua também, nós respeitávamos as pessoas que estavam na rua. E daí hoje eu bato nisso, eu tenho medo dessa geração que está vindo, que é uma geração que tem a maior facilidade, eles têm, na palma da mão, eles têm o mundo, mas eles não conhecem nada. Eles são bombardeados de informações, mas eles não têm uma vivência daquilo ali, é muita teoria. Hoje, no nosso caso, para nós arrumarmos pessoas para trabalhar, é uma briga. Porque uma coisa que eu digo assim... Antigamente eu trabalhava no shopping e quando eu fui trabalhar no shopping, nessa que eu estava te comentando, eles disseram, só tem um detalhe, a gente só dá um vale transporte, que era a integração, trem e ônibus para Canoas. Então eu pegava o integração, descia na estação Mercado, trabalhava no Praia de Belas, eu ia a pé e voltava. E eu era para trabalhar das 10 da manhã às 6 da tarde, eu gostava, cara, que ali para mim era um mundo novo, tá? Eu confesso que eu andava lá dentro olhando para aquelas lojas, porque, cara, eu saí do fundo da Matias. E eu tinha uma das coisas que eu falo muito, eu pegava o ônibus, a rua onde a mãe morava era uma rua de pedra, tipo de barro, não tinha asfalto. E eu deixava um paninho na parada de ônibus para me limpar o meu sapato. Uhum. Eu sempre gostei de andar engomadinho, digamos assim. E, cara, no shopping eu olhava, aquilo era tudo novo, era diferente. Eu saí pela primeira vez, eu tinha saído daquele ambiente. E eu nunca me atrasei, eu nunca faltei um dia de emprego. Foi uma das coisas assim. E eu vinha a pé, eu saía do shopping, eu ficava até as 10 da noite. Eu tinha trabalhado até 6, ficava até as 10, porque para mim era melhor ficar ali do que ir para o fundo da vila, sendo bem real. Uhum. Então eu vinha do Praia de Belas a pé. Até eu pegava o trem das 15 para as 11, chegava, pegava o ônibus 11h30, e isso eu fazia de segunda a sábado. E daí depois eu graças a Deus, fui melhorando de vida, e fui subindo, aí galguei os cargos que daí virei gerente das lojas, que eu trabalhei, todas as que eu passei, fui a gerência, e daí, cara, mas igual eu trabalhei por anos. Deixa eu te interromper, Chico, só pra galera entender, assim, que como os mínimos detalhes são importantes para que a gente chegue na grande coisa. E eu falo isso na minha empresa, assim, na Combo lá, que eu fico assim, cara, presta atenção nos detalhes, nos pequenos detalhes. Porque são esses detalhes que vão fazer a coisa grande. Não é a coisa grande por si só. Exato. Porque se tu construir coisa grande sem suporte, ela vai cair. Então, assim, atenção aos detalhes. Então, só que eu falo, né? Eu fiquei 7 anos no exército. Aí, por que o milico engraxa o coturno e passa a farda e tem que fazer a barba? Não é pra ficar bonito, é pra ele aprender a fazer as coisas todos os dias. Consistência, disciplina, não sei o que, esmero, pra quando ele ouvir um deita que eu vou atirar, ele já deitar. Ele já tá deitando. Ele já tá deitando. Porque ele sabe que todo dia ele vai ter a cobrança da barba, todo dia ele vai ter a cobrança da farda, todo dia ele vai ter o cartão de cabelo visto, que é pra ver se os cabelos estão cortados, blá, 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 blá. E é isso que constrói coisa grande. E aí tu vê assim, eu limpava meu sapato, eu chegava mais cedo, eu não me atrasava, eu ficava até depois, eu não sei o que daí... E aí a gente volta para aquele assunto eu não sei o que aconteceu com o mundo aí, mas Exato. Agora a galera quer ser o presidente sem nunca ter entrado na empresa. Porque eles querem fazer online ainda. Não, online, home office. E eu tenho uma assim, onde eu trabalhei, todos os lugares que eu passei, que eu trabalhei,
Conta um pouquinho mais, Chico, como é que tu foi entendendo e as disputas que tu passou também, porque assim, Cara, o colono, como tu falou... Colono, é que assim, eu digo, eu não tinha opção de dar errado. Esse é o detalhe, tá? Eu sou alguém como hoje. Eu acordo de manhã, e eu acordo de manhã hoje. Paro, todo dia de manhã, e por misericórdia, e eu falo por misericórdia de Deus, eu acordo morando num bairro que eu nunca sonhei, minto, eu sonhei em morar. Eu sonhei em morar. Minha esposa é testemunha, eu andava de carro pelo melhor bairro da cidade e eu dizia, um dia eu vou morar aqui. Todo mundo riu de mim. Porque as pessoas riam da minha cara. Cara, esse louco é sonhando, andando com uma Picasso 2002, queimando o óleo do motor, dizendo que vai morar num apartamento de 1 milhão. Cara, eu moro. O apartamento é meu. Eu tenho minhas empresas no melhor bairro. Eu dizia, mas eu votei. Cara, não é uma coisa de dizendo assim, se exaltando. Não. Eu tô dizendo que, assim, primeiro, é Deus. Segundo, o trabalho e determinar. Cara, eu vou morar lá. Mas fui, tô morando lá. Como isso é engraçado? Desculpa te interromper tanto, Chico, mas é que assim... Fica à vontade. Como isso é engraçado, né? Dessas histórias, assim, eu tenho uma que me marcou muito. Tem algumas, né, de falar. Uma vez eu era padrinho de casamento, e aí tinha um padrinho que a gente sabia que tinha mais condições lá, porque a família dele tinha empresas lá e não sei o quê. E a gente entrou, e aí ele, não, vai de carona comigo. E eu, não, vou, né? Entrei numa Compass azul, linda. E eu assim, fazendo minhas festinhas assim, cara, para 300 pessoas, 200, 40. Eu disse, velho, imagina se um dia eu entrar tem que ter esse carro, cara. Tem que ter esse carro. E, assim, é um carro fantástico. Eu só não tive azul. Eu tive a cor de vinho, mas eu cheguei na tal da Compass lá. A gente teve uma Commander azul. Antes, o carro anterior da Aline foi uma Commander azul, mas ela tinha... Aline, desculpa, eu tava chamando de Aline até agora. Mas nós tivemos uma Compass branca, perolada, que também foi uma maravilha, cara, era uma coisa assim. E essas coisas que eu digo, tu focar no que tu quer. A gente tem o nosso refúgio. Até ontem nós estávamos lá na Serra. Eu vejo, cara, a gente tem um refúgio assim, que foi o nosso... Cara, é o meu lugar preferido no mundo, tá? Nós construímos, eu peguei o terreno cru, que todo mundo olhava era um morro, e hoje as pessoas param para tirar foto na frente, porque realmente a gente fez assim, desde as pedras, eu fiz taipa, tudo bonitinho, desde as pedras que tem eu escolhi. Cara, uma coisa ficou do nosso jeito, é o nosso lugar preferido, mas é uma das coisas assim, nós não tínhamos dinheiro para pagar uma parcela. Eu e ela pegava uma cuia de chimarrão e saía passear, olhar os terrenos aonde. Cara, vamos achar, quem sabe tem um para vender e não sei o quê. Então, eu sempre corri atrás disso para as coisas acontecerem dessa forma. Uma das coisas, assim, eu valorizo muito o relacionamento minhas pessoas. Não importa se vai ser a pessoa que está lá, eu digo lá na empresa, eu sempre falo assim, para todos os nossos colaboradores, eu digo, gente, nós temos funções diferentes dentro da empresa com responsabilidades diferentes. Mas nós somos, humanamente, seres humanos, nós somos todos iguais. Então, eu sempre tenho muito disso, sabe? Só que às vezes as pessoas só olham aqui. E eu acho, cara, eu sou um sonhador nato, sabe? Eu sonho. E daí eu brinco, porque... E essa agora, 24, essa enchente que passou, eu voltei... A gente fez... A nossa igreja fez muita coisa. E daí eu fui, depois da enchente ali, quando conseguiu baixar as águas, eu fui na Matias. E eu voltei muito, assim, eu voltei impactado. E eu voltei até Sapucaia, porque em Sapucaia eu tinha que parar para fazer um negócio. Até Sapucaia eu não conseguia me conter, porque eu vi os meus amigos, eu vi as pessoas que eu conhecia, alguns familiares também que ficaram lá, que perderam tudo. E a minha história, o que era o natural, era para mim estar lá também. E, cara, eu vi o quanto Deus foi bom e misericordioso, da onde me tirou, do que fez. A minha oração diária de manhã, antes de eu sair de casa, eu peço para Deus bons encontros. E esses bons encontros me trouxeram até aqui. Nos trouxeram aquele dia, um dos dias mais frios do ano, em Gramado. Tava especial aquele dia. Tava especial. Eu vou te falar que, assim, nós vivemos... que nem assim, eu já tenho as mídias do Serra Park, que eu vendo, comercializo elas há anos, já tinha feito, mas para te ver como as coisas têm que acontecer na hora certa.
Com certeza. Nós poderíamos ter se encontrado antes, eu poderia estar com o Marcos, com aquela turma toda. Cara, foi nesse momento. Foi aquele momento que aconteceu as coisas, assim, da gente estar, cara, graças a Deus, as empresas andando, depois já fizemos outros projetos junto, cara, e fluiu. Como se diz assim, as coisas que se atraem, o que é do bem. O que é do bem acaba se atraindo. E voltando nessa forma da força da palavra, eu tenho uma coisa assim, eu falei para a Aline estava grávida da Vitória, nós pegando o ônibus, eu trabalhava no shopping, até das 10 da manhã às 10 da noite. A Aline trabalhando no shopping também? Não, a Aline trabalhava perto, numa farmácia. Me conheceu no shopping. Vocês estão juntos há? 20 anos. O dia 29 de dezembro agora faz 20 anos de casado. Nos conhecemos no dia 6 de junho de 2005 e casamos no dia 29 de dezembro. Tá, ganhou muitos pontos agora. Saber todas essas datas de cor, ganhou muitos pontos. Muitos pontos. Mas deixa eu te contar uma. Eu falei pra ela assim, ó. Nós tínhamos 1 ano e meio de casado e ela grávida da Vitória, vindo do Big com sacola, 10h30 da noite no ônibus e nós atravessava a BR em Novo Hamburgo para ir para nossa casa. E eu tô com umas sacolas e ela também com as sacolas e ela feliz. Tipo, cara, não tem como ela não ser feliz ser casada comigo, né? Aí eu vou lá. Perdeu um ponto. Mas assim. O homem é bicho triste, a paternidade chega para nós nos 80. Uns 80. Mas eu disse para ela assim, eu olhei para ela e falei, eu disse, cara, quando nós fizermos 15 anos de casado, eu vou te dar um carro. Eu disse, mas cara, não tinha. Sabe? Aquela coisa assim. Quando foi fechar 15 anos de casado, um pouquinho antes, em outubro, eu fechei o grande negócio da minha vida. Tá? Foi o primeiro negócio acima de 1 milhão. Uhum. Foi o primeiro negócio milionário. E nessa negociação, o cliente me pagou uma sacola de dinheiro inicial, que eu nunca tinha visto nada parecido naquela época junto. Eu tinha que fazer o serviço, tudo, mas ali já estava o meu lucro, eu podia tirar dali e tudo mais. E eu consegui dar o primeiro carro para ela. Eu lembro, foi uma Sorrento branca, com interior caramelo, 7 lugares, teto, o que era? Nossa. Carro da família, isso Carro aí. da família. Aí agora, o sonho dela, ela queria ter uma Volvo branca XC60, e a dela foi melhorando. Com interior, claro, gelo, branco, e acha o carro. Cara, daí a Commander dela, eu troquei por essa Volvo que foi, e tudo na força da palavra. Trabalhando e determinando. Cara, ela disse, vamos fazer. Entendeu? E a gente é dois sonhador doido junto. Sabe? Ela é meu ponto de equilíbrio, mas ela diz assim, vai e é onde eu chego em casa e eu tenho meu porto seguro, é dentro de casa. Se me perguntar qual é o lugar que tu mais prefere? Onde tiver minha mulher e minhas filhas. Pronto. É o lugar que eu quero estar. Tá? Não importa, porque, Minas, eu tenho isso, não adianta eu sair e dar um show na rua, ser o empresário mais bem sucedido, ganhar dinheiro, ganhar tudo, e eu perder minha família dentro de casa. Perder esses valores. Sabe, de nós estarmos juntos. E isso eu passo para minhas filhas, passo para os nossos colaboradores. E isso com os clientes também. A Vitória hoje que manda. A Vitória que manda na gráfica com 18 anos. Tu viu que coisa doida? Cara, que orgulho. E agora você tá trabalhando junto, né? Aí eu vejo assim, o Chico, Chico, já falei contigo, assim, quem é que... Não, a Vitória já tá... A Vitória tá resolvendo. Cara, assim, ó, e isso eu bato muito na tecla. Cara, isso é muito a mãe. Porque a Sul Brasil, eu comprei ela lá em 2018. Nós vamos chegar a gente nem chegou na Sul Brasil. Nem chegou na Sul Brasil. A Sul Brasil nós compramos... Meia hora já. Meia hora, nossa. Eu compramos a Sul Brasil em 2018 e para a Aline e para a Vitória. Eu tinha o nome da minha empresa era Chico Soluções. Tá. Por que era Chico Soluções? Por isso, por os vinhas me ligar meia-noite, tem que fazer, e eu não dizer. Até agora. Tem que pintar um logo dentro do Gramado Summit. Tem que pintar. Aquela ali foi. Cara, não vamos falar disso, porque eu vou arrumar problema com outros. Mas assim, até agora, esses dias foi um dia de noite. 00:30, alguém me chamando que tinha um evento na PUC que precisava fazer uns adesivos. Eu não atendi, passei para um cliente, um amigo para poder fazer esse atendimento, mas aí depois eu fiquei me lembrando, isso era rotineiro. E essas pessoas que me chamam ainda, que tem meu número, porque agora ele não é nem, não é eu não querer, mas é eu não poder mais todo mundo ter o meu número. Então, mas é as pessoas que têm, porque são pessoas que têm lá de 8, 9 anos atrás, e de eu fazer de madrugada as coisas. E a Vitória foi com 14 anos para a gráfica,
e começou a aprender junto com a Linê. Mas não é feio as crianças trabalhar agora, jovem trabalhar, que não sei. Não, feia tá na sinaleira. Feio é essa coisa assim, com 22 anos, dormindo na casa dos pais ainda sendo sustentado. Sou meio radical nisso, entendeu? Não, mas cara, a provocação foi, e eu acho que a gente, até vou proteger um pouco o Chico, assim, as pessoas que estão trabalhando, ok, tá tudo certo, acho que são fases da vida que a gente tem, independente de onde estejam. Agora, os meus filhos, desde que começaram a respirar, a mãe a Fê já levou, tá montando evento, pode trazer as crianças. Sim. Eles vão brincar, não importa, vão empurrar as caixas que tem rodinha, ficam brincando e entram dentro das caixas térmicas e vão não sei o quê. Eles vão aprender deixa eu te contar, do Vila, a Sofia tem 9 anos. 8. Vai fazer 9. Cara, a paixão dela é sair da escola e querer ir de tarde, bota a touca e a gente tem que ficar brigando com ela lá assim. A Sofia não atrapalha na cozinha. Ela quer enrolar docinho, ela vai comer o brownie dela, ela pede pra confeiteira. Deixa eu decorar. E agora ela tá, pai, eu vou trabalhar aqui, porque a Mana tá na gráfica. Cara, é disso, sabe? E isso muito vem assim, porque eu sou um cara que eu tenho orgulho da minha história. Eu não tenho problema nenhum em contar e dizer, cara, dá certo. Porque talvez, assim, muitas pessoas que vão nos ouvir de alguma forma, tá? A pessoa tá lá numa realidade muito difícil. Numa realidade, porque eu sei, só quem é de dentro de um bairro, de uma comunidade que mora lá, cara, e vou te dizer que é um dos lugares que mais tem preconceito lá dentro, tá? Sabe que tu não é o primeiro que me fala isso. Eu nunca tive, não tive essa vivência. Como eu fiquei 7 anos no quartel, eu ouvia muitas histórias, porque as pessoas do quartel ali que também viviam em algumas áreas, assim. Mas como... teve um cara químico, ele foi presidente do Afro-Reg. O Will, um beijo pro Will, se tornou um grande amigo, parceiro de negócio também, cara carioca, vem pro sul direto. E ele falou também sobre isso, cara. Tipo assim, ele fala assim, a gente mesmo se discrimina. Exato. A síndrome de vira-lata, ela é impressionante. Impressionante. Cara, se nós brasileiros, eu falo assim, usasse 10% do nosso potencial, cara, a gente ia dominar o mundo, velho. Porque a gente se reinventa. Olha só, agora você bairrista ao extremo. Nós gaúchos, tá? Há 1 ano e pouco atrás, cara. Nós estávamos debaixo d'água, empresas quebrando, tudo. Nós nos levantamos. Cara, não existe isso. Cara, levanta de manhã, vai. Teve um fato que aconteceu, e eu acho que aí foi uma mudança, uma virada de chave na nossa vida. 2016, eu realizei lá, eu tinha a Picasso 2002, que eu falei pretinha, consegui comprar uma 2011. E comprei o carro, não tinha dinheiro para fazer seguro. Nós estamos falando que a mudança da nossa vida vem há poucos anos, no sentido, muitos anos de trabalho para começar a colher lá 15 anos depois. Essa história de plano, o que nasce grande é monstro, tá? Então, não existe, cara. E um trabalho contínuo. Sai de corre trabalhando. As pessoas dizem, quando eu era funcionário, eu trabalhava 12 horas por dia. Hoje eu trabalho 18 quase. Eu acordo 6 da manhã, vou dormir meia-noite, eu não paro de trabalhar. Então, aquela coisa toda. 2016, 20 dias, 3 vítimas da sociedade me pegaram no portão de casa, 2 da tarde, levaram a caminhonete, me calçaram na arma, levaram a caminhonete. Vítima da sociedade, gostei muito. E, resumindo, eles não sabiam o que fazer com a caminhonete. Eles tocaram fogo. Botaram fogo no outro dia de manhã. Cara, quando eu vi o desespero, porque eu tinha vendido a minha quitadinha e tinha ficado 24 parcelas de R$240. Esse era o número, eu nunca vou esquecer isso. Cara, e eu fiquei desesperado. Cara, eu vou dizer, eu chorei, E não era pelo carro. Eu sabia da impunidade, eu sabia o quanto eu tinha trabalhado, eu sabia de tudo isso. Tá? Mas eu tenho uma das coisas, Ovinhas, a minha fé, ela é inabalável. Quando que foi esse negócio? Quando começou essa fé desse jeito, tipo? Vou te contar, foi assim, cara, eu sempre tive um cunho evangélico, ok? Mas na minha meninice, eu tive alguns fatos... Eu até vou anotar aqui pra não perder a história do carro, pra gente voltar, porque eu e tu já vi que a gente é bom em abrir janela. Eu vou chegar no carro lá. Quando foi assim, na minha meninice, quando meu pai faleceu, tudo aquilo mais, e ontem eu tava comentando com a Linê, cara, eu não lembro muito de como foi meu relacionamento com meu pai. Ele sempre trabalhou em fazenda, aquela coisa, vinha pouco... Então, não teve. Mas eu lembrei pra Linê. Meu pai teve 1 ano de câncer terminal. E nesse 1 ano, eu fiquei cuidando dele. Minha mãe tinha que trabalhar, eu fiquei cuidando dele. E eu fui assim, então... Tem irmão, Chico? Eu tenho, nós somos em 7. Minha mãe não tinha televisão. Aí, eu e mais 6.
3 meninas e 4 meninos. Só que meus irmãos são bem mais velhos. Tem 12 anos de diferença. Então eu fui. E nisso, a gente sempre teve cunho evangélico, meu avô, família, tudo mais. Cara, eu tentei me agarrar o máximo possível com Deus. E quando nós íamos morar em Canoas, eu tinha 2 opções. A igreja, que era o pessoal, ou o tráfico. Essa era a real. Sendo bem realista. Os meus amigos da escola eram traficante ou eram crente. Não tinha meia volta. E eu acabei conhecendo os guris da igreja e fui para a igreja desde sempre. E o ir para a igreja, as pessoas às vezes olham, cara, eu não fui só virar crente, eu me tornei servo de Deus. Tá? E esse é o meu sucesso. Não estou te falando, cara, eu nunca vou chegar e dizer, minhas, vão para a igreja, alguma coisa comigo. Não. A minha fé foi muito nisso. Por quê? Porque sempre eu encontrei o meu melhor amigo em Cristo, cara. A minha vida toda foi isso, até hoje. E eu sei que eu tô só no começo, não importa o quanto eu vou crescer, o quanto vai ser, não interessa. Eu vou te dizer uma coisa que é uma grande verdade, todo dia de manhã eu acordo, e Deus sabe disso, eu sei que eu sou pequenininho, que se não for a graça dele, se não for ele preparando encontros, se não for ele fazendo na minha vida, eu não sou nada. As pessoas veem, que legal, empresário bem-sucedido, tem isso, tem aquilo. Não, cara. Eu falo para as pessoas que trabalham comigo, eu digo, gente, a gente acaba uma reunião, fecha negócios maravilhosos, conexões fantásticas. Cara, no meu mercado, eu faço algumas coisas assim, cara, que seria impossível para mim. Talvez, olhando da onde eu vim, era impossível estar sentado na tua frente hoje. Com as pessoas que tu entrevista aqui, com tudo mais. Cara, mas eu volto a bater naquela, quem anda com Deus vive o extraordinário. E ele me prometeu. São coisas que só que assim, cara, eu sou uma pessoa que o meu prazer é poder tirar uma roupa e dar para alguém. Porque eu sei o que é ter vontade, eu sei o que é querer isso, eu sei o que eu sei o que é ter vontade de comer alguma coisa e não ter grana. Eu sei o que é ter vontade de ter uma roupa boa, quente no inverno e não a ter. Eu sei o que é querer ir... Cara, eu era assim, sonhar em ir para Gramado. Era um sonho. Hoje a gente vai toda semana, vai para lá, come o que quer, vai no lugar que quer. E daí, às vezes, assim, eu não tenho como não ser grato e não ser feliz. Talvez a gente veio falar de empreendedorismo. Legal, tudo isso. Mas, assim, a minha fé é isso. O Chico é isso. E daí, quando eu tenho um melhor amigo que me entende até hoje, que eu vou te dizer, eu ando no carro, eu sei que eu não estou sozinho. Os meus maiores encontros com Deus nunca é dentro de igreja. O meu maior encontro com Deus é sozinho. E daí, quando eu troco de carro, quando eu compro uma roupa legal, quando eu sento que eu entro no meu apartamento e eu abro, cara, eu sento ali dentro e eu sei que o olhar humano não era para mim estar ali. Mas, cara, tem um Deus que tá lá e tá cuidando, ele tá olhando. E o mais fantástico de tudo pra mim, eu não me perdi no caminho, mano. Eu podia ter me perdido hoje no caminho, eu podia dizer, velho, eu ando com um carro importado, eu ando com roupa de marca, eu tenho do melhor que, pra mim, que eu podia ter. Cara, isso é só matéria. É muito bom. Cara, o dinheiro é fantástico e eu não sou rico. Eu ganho dinheiro, eu trabalho para o que eu tenho. Mas o dinheiro, ele é uma consequência de tudo. É uma consequência de uma vida. Eu tenho uma coisa assim, tu vai rir. Eu nunca tomei um porre na minha vida. Eu nunca fui numa festa, essas coisas. Cara, sabe aquela coisinha assim? E não é. E por quê? Porque eu vim segmentado daquilo, porque na minha época, ir para uma festa tinha droga. Entendeu? Eu nunca fumei, eu nunca bebi, sabe? Eu sou aquilo assim, e não recrimino as pessoas que vivem isso, não, pelo contrário, mas nunca pra mim me fez falta, sabe? Mas acho que aí não chega, até pra gente, de novo, né, assim, me emocionei, né, porque eu acredito em cada palavra. O negócio que é o meu setor, que é a bebida e tal, cara, eu não... Eu vejo sim, quando tu falou, né, poderia ter me perdido e tal, cara... as oportunidades que as pessoas têm na noite, então, eu devo imaginar. Elas são loucas, assim. E tanto que e como a palavra é importante, como tu falou, né? O poder da palavra. E as pessoas que tu anda... Os meus sócios, e eu falo os velhos, porque hoje em dia, a CEO da Combo é a Paloma, né? Ela que toca a empresa. Hoje voltei a ajudar ela um pouco depois da enchente ali, mas é ela que toca a empresa. Os velhos, quem começou tudo isso, a feijoadas, não sei o quê...
A gente sempre falou assim, cara, a gente é os 4, a gente é do meio, porque a gente começou essa empresa muito lá Sim. atrás, a droga era pior ainda. Sim. Assim, era pior no nível de quem trabalhava na noite. A gente é os careta. Exato. Beber, a gente bebia. Sempre bebeu e tal, assim. Sim. Agora, droga nunca foi o nosso... Nunca nenhum de nós 4, eu, Boca, o Pedrinho... Nunca teve no nosso meio. E isso foi o que nos fez, assim, ser diferentes. Ah, que não tem usuário de droga, empresário, que tenha bem-sucedido. Cara, tem, é óbvio que tem. Mas a gente, cara, hoje tem esse conglomerado de empresas e tal, porque a gente consegue... Eu acho que foi um dos grandes fatores de decisão, a seriedade, compromisso com a palavra, né? Não a palavra que tu tá falando, mas a palavra do homem, né? Exato. Exatamente. Olha só, Chico, apertou a mão, fiz aqui, nós vamos resolver. E se der errado, tô aqui também. Tô aqui também. Vamos resolver. Porque aí mal, que faz a diferença. Porque errar todo mundo erra, é do ser humano, né? Mas eu tô aqui. E aí eu acho que tu tá com a razão, cara. Principalmente para quem tem muito pouco. Exato. Onde o muito pouco e a facilidade vem, que é a droga, que é a arma, que é o ganhar o dinheiro e vender ou não sei o quê, ganhar muito dinheiro por transportar na moto, por transportar no carro, por o seu aviãozinho, seu não sei o quê. Eu tenho, abrindo aqui a janela, como a gente estava falando, eu tenho uma história que é muito chocante. Tem meus grandes amigos, eu não vou falar o nome dele, mas é um dos meus grandes amigos. Nós estávamos, uma vez, ele tinha um carrinho, e nós saímos da igreja. Chegou numa esquina, 2 outros pararam lá, que a gente conhecia, conhecidos, e disse assim, me leva no hospital de clínicas em Porto Alegre, te dou tanto, mas vamos dizer assim, não lembro o valor, mas vamos dizer, ele ganhava na semana, ele ia ganhar no mês, grosso modo. Exatamente. E essa impressão, né? Me leva lá, só me leva, me dá uma carona lá. Tá. Ele foi lá, com os caras, e eu tava no carro. Eu disse, não, tem que trabalhar amanhã de manhã, eu vou embora, e sabe aquelas coisas, a mãe me dava a hora para chegar em casa. Não, a mãe não tinha telefone, naquela época não tinha. Eu disse, não, eu vou embora. E fui embora. E eles foram para o hospital, lá no Clínicas. No outro dia de manhã, 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, a mãe dele batendo na janela de casa. Prenderam meu filho. Eu digo, como assim prenderam? Os caras tinham roubado um carro, deixado esfriando, que nem eles falavam, no estacionamento. E quando ele foi levar os caras lá, só para largar, a polícia estava esperando, armou a arapuca, e ele até hoje tá marcado. Ele é da igreja, ele não estava nisso, e até hoje ele tem uma marca. Hoje ele é um grande empresário e tudo mais, mas a partir daquilo ali, ele encontrou droga na vida dele. Dentro do presídio é a escola do que foi. Por quê? Exatamente isso, sabe, da vida. Vou ganhar, e era pra carona. Os caras na hora não nos falaram o que era, mas a gente conhecia, sabia que eram daquilo ali. E então o que eu vou te dizer? É exatamente isso. Às vezes querer encurtar o caminho, a vida fácil, achar, não, eu vou fazer. Cara, não tem facilidade. Se for fácil, desconfia. Isso é... Cara, se for fácil, se tiver, não tem café de graça. Se for fácil, desconfia. Aliás, quer um café? Eu quero um café. Aí, Henrique, por favor, eu vou te dar aqui, ó. Bah. Eu anotei, viu? Eu anotei aqui, ó, carro queimado, pra gente voltar pra essa história do carro queimado, porque senão a gente ia se perder. Mas aqui, Chico, aqui, ó, tem um... Serve quentinho ali pra ele já, também, que eu vou querer também. E... Eu vou te falar do carro. Não, mas nós vamos fechar essa história aí. Mas as parcerias? As parcerias. Não, Então, eu assim, ó, obrigado, querido. Sem nada. Sem nada. Eu te falo. Então, e eu vi muito disso, sabe? E eu sou até hoje, tá? Eu tenho... Pode ser um jargão qualquer aí, mas a frase é: me digas com quem tu andas, que eu vou te dizer quem tu é. Não adianta. E tu sair do meio que tu vive é impressionante. Tu sair daquele meio, daquilo ali, quando tua mente abre, quando tua cabeça abre, onde tu frequenta. Eu falo cara, pra jovem, se falar pra criançada, pra quem tá começando agora, cara, frequenta lugares legais. A igreja. E eu vou voltar 2 casinhas quando eu comecei a falar da importância das pessoas e tal, não sei o quê. Tu tinha duas opções. Ou igreja, ou crime. Outro crime. Igreja, não. Igreja. Não importa, não é nem Deus ainda, não tá falando nem de Deus. Não tá falando nem de Deus, Não igreja. Exatamente isso, porque às vezes as pessoas falam, o crente ele pode ser taxado de quadrado, ele pode ser taxado de tudo, mas quando a pessoa tá lá dentro de um hospital, que tudo passou, ele vai chamar o crente. Ele vai chamar um pastor, ele vai chamar lá um ancião, ele vai chamar um padre, ele vai correr, ele vai chamar para isso.
tá? Tá dentro do presídio, eles entram para dentro do presídio, aí depois tu pode ver que lá dentro claro. os crentes vão lá visitar, vai ter tudo isso. Aconteceu toda essa catástrofe. Pensa quem mais entre todos. Foi igrejas, independente de denominação. Independente do que foi, tá? E nós vemos hoje, cara, numa sociedade doente. O pessoal tá doente. Tu olha, criança matando o pai porque não deixou e vê a namorada. Eu vi esses dias. Cara, uma coisa assim absurda. Tu vê o pai jogando o filho de uma ponte. O que é isso? É doente, é pessoa doente. Pessoas que falta de Deus. Essa é a realidade. A pessoa, quando falta, que se afastaram de Deus. Por quê? Porque tudo, o proibido é proibir. Na nossa época de colégio, a gente brincava, um tirava onda com o outro, existia bullying. Eu não estou falando que isso não existe hoje, mas na nossa época era uma coisa mais leve. Tu entende? No final nós brigávamos, saia no tapa e ia todo mundo embora junto, jogava bola, dava tudo certo. Cara, era uma coisa. Hoje não, hoje tá tudo. Tu não sabe com quem tu vai. Alguém te fecha no trânsito, o cara te dá um tiro. É isso aí. Então, por quê? Porque perdeu o amor à vida, perdeu o respeito às coisas. Então é muito disso, sabe? Então é mais ou menos. É esse pensamento que eu venho disso aí, né? Eu acho que infelizmente hoje em dia, cada vez mais a gente tem que cuidar o que fala, né? Ainda mais quando tem o microfone na frente. Mas essa política, né? E até assim, não é, né? Isso é nem o Brasil, isso é nem o mundo, né? Do que eu faço o que eu quero. Exato. Tu é o dono da si, tu não tem que estar preocupado com o próximo. Cuida de ti porque tu merece. Exato. Não sei o quê. Cara, e eu vejo, e eu como eu trabalho com jovens, né? As grandes, assim, eu não quero ter filho. Eu não tô preparado ou preparada para ter filho. Eu não sei, eu fico olhando assim, e aí eu tento ser muito doce, que eu não sou muito, né? Com as palavras. Eu disse, cuidado, gente. Cuidado com o que vocês estão falando. Porque vocês não sabem, esse negócio de, tipo assim, não tô pronto, pra que tu tá aqui então? Sabe assim, tá, e aí tu vai ter 80 anos e vai estar sozinho. E aí vai ter 80 anos e tu não vai ter um Natal com você. É porque as pessoas querem viver o agora. Tipo assim, eu tenho que ser feliz hoje. Então eu vou comer todos esses doces hoje. E aí eu vou não sei o quê. Cara, calma, sabe assim? E o mundo vai pra onde? Exato. Se a gente parar de procriar. Tá, beleza. Todo mundo vai ser feliz nessa vida. Sim. Vai viajar, porque se tu ganhar o dinheiro que tu ganha hoje não tivesse as filhas, e se eu ganhasse os meus e não tivesse porque tem que pagar, né? O Unimed, o colégio, não sei o quê, o papapá, o futebol, que agora tu tem que pagar tudo. Tudo. Por quê? E cada vez melhor, né? Eles querem cada vez o melhor. E aí eu disse, vou viajar o mundo inteiro, vou ser feliz com 40 anos. Pô, ia ser massa pra caramba, eu e minha esposa e tal. Tá, e daí? E o Natal? E a Páscoa. E aí tu começa a afastar de Deus. Exato. Porque o que vier veio, tipo assim, virou tudo material, ao contrário. Não, eu assim, tu tá casado há quanto tempo, Vinhas? 8 anos. E junto mais ou menos isso também? Junto deve dar vai dar uns 10, porque a gente acelerou bastante o processo, tava bem definido. Vamos lá. Eu vou te dizer assim, eu tô 20 fora do mercado, né? Indo pra 21. Então, quando tem um aplicativo de namoro que os caras marcam pra saírem, pra transar. É isso aí. Tá? Quando me tem isso no mundo, cara, alguma coisa tá errada. E hoje eu devo imaginar que deve ser muito difícil pra quem tá solteiro, entre aspas, porque pode ser assédio. Sim. Acaba a paquera, acaba aquela coisa toda, sabe? O fato, as pessoas, vocês casaram em 6 meses, pelo fato de nós sermos evangélicos, a nossa cultura é dessa forma, não me arrependo. Se eu pudesse casar em 4, eu teria casado em 4, viu, Elinê? Então, eu tenho que fazer, né? Assim, mas... A Aline tá calculando os pontos positivos ali. Vamos ver como é que vai ser o saldo disso. Vamos ver como é que vai ser o saldo. E como tu falou assim, as pessoas não querem ter filhos. Cara, ser pai é a maior dádiva do mundo. Cara, não tem explicação. Cara, pra mim, assim, cara, não tem explicação tu andar agarrado com elas de mão dada. Cara, minha pequena vou te dizer assim, cara, é uma coisa meiga, minha grande que cresceu e continua sendo meu bebezinho. Às vezes eu olho aquele mulherão, mas, cara, é meu bebê. E daí agora eu sou sogro, cara. Essa é a parte. Vou te dizer assim, Sim, 18, né? 18, e vai casar daqui a pouco. Só que eu sou assim, ó, se eu tenho coisas que eu não tenho controle, eu não sofro mais. A única coisa que eu dizia, cara, se o dia que a Vitória começar a namorar, ainda bem que começou com 17, graças a Deus. Começou a namorar, cara,
a minha oração era, Senhor, eu preciso de alguém que seja, cara, que comungue da mesma fé que a gente. Eu só precisava, assim, ó, 2 coisas que eu sempre dizia, se tu puder namorar alguém que seja crente, da mesma fé que nós, que é mais fácil, não que não pudesse namorar, mas seria mais fácil, e trabalhador. Mas não precisa nem ter um tênis, pode ser um tênis furado, mas se for trabalhador, a gente bota a trabalhar e ele vai crescer. Deus preparou um que tem uma condição legal, que é crente e eu conheço desde que nasceu. Pronto, então tá bem bom, tá tudo certo e vamos que vamos. Agora eu já tô dizendo, casa que eu quero neto. Hoje já tô sonhando pra lá. Cara, tu vai ser isso aí, cara, vocês vão ser... Avós jovens. Cara, é o que eu quero, entendeu? Antes dos 50 vai poder fazer tudo. Tudo. Doce, pega, caixa. Come aqui, eu vou, deixa, e tudo certo. Só que eu tô... Isso aí, cara, 1 hora já, Jesus amado. Nós vamos ficar a tarde inteira. Negócio de neto, né? Sim. Eu disse... Pra tu ver, isso até Deus também. Eu tenho que me cuidar muito, né? Como eu tive filho com 39... Sim. Então, se for rápido, eu vou ter 60. Se eu for, vou cedo. 60. Então, cara, eu vou ter que estar com 65, 70, muito bem. Muito bem, então começa a te cuidar. Então, assim, cara, academia, vamos levar os doces embora. Né? Vamos ajudar o Vinhas. Mas eu vou te dizer assim, nós tivemos a Vitória com 23, né? Mais ou menos. Cara, e a gente esperou muito pra ter a Sofia, tipo, mais 9 anos. Então, só que eu sou apaixonado por criança, né? E, cara, a casa fica... Tua casa a casa eu brinco, a casa tá sempre limpa, nunca organizada. Cara, eles fazem... Só que assim, é fato, cara, não adianta. E eu sou o frouxo da história. A minha mulher disse, mas tu é muito frouxo com essas gurias. Cara, eu sou porque assim, o fato de eu não ter tido nada e hoje eu poder proporcionar pra elas... Isso até às vezes eu mimo demais, assim. Mas ainda bem que tem a mãe, que é o ponto de equilíbrio. Isso aí. Cara, acho que as nossas esposas elas são o ponto de equilíbrio. Porque elas nos falam que a gente não quer ouvir. Com certeza. Isso é... Dói, né? Dói. E o pior é que às vezes elas têm razão. Às vezes, tá? Sabe que... Cara, a gente poderia ficar a tarde inteira. Mas uma vez a Fernanda, que é minha esposa, ela me mandou um áudio. Cara, isso foi nos 7 anos. 7 anos, no ano de 7 anos. Tu tinha razão, não sei o quê. Eu guardei. Guardou. Favoritei. Mandei pra um outro grupo que eu tenho comigo mesmo no WhatsApp. Isso aqui eu vou guardar. Porque eu levei 7 anos pra ouvir assim. Eu tô há 20 esperando, mas tudo bem. Eu guardei, salvei e deixei ele. Não, são coisas assim que, cara... Então, essas coisas que eu falo... Cara, a família, mano. Família. Tu vê o Chico todo alegre, aquela coisa que tu quer me ver triste. Eu vou viajar daqui 10 dias. Tô com 2 obras em Minas Gerais e uma em São Paulo que eu tenho que entregar. E eu fico, e os guris que trabalham comigo dizem assim, cara, tu vira muito chato quando tu viaja. Porque sabe o que acontece? Chega às 6 horas da tarde, eu amo ir embora. Eu vejo as pessoas indo embora, eu fico com inveja, porque eu queria ir pra minha casa, nem que seja pra ficar resmungando com a patroa, pra dizer que essas crianças têm que ver isso, aquilo. Cara, eu não consigo às vezes olhar uma série dentro de casa, porque tem aquele monte, mas eu quero estar em casa. Eu gosto daquilo ali, entendeu? Eu gosto. E a gente criou um mundinho maravilhoso que nós nos bastamos. Cara, eu tenho prazer em receber as pessoas. Cara, eu tenho prazer. Mas se tiver nós 4 junto, e a Sofia aprendeu isso, agora com a Vi namorando, a Sofia tem um ciúme doente da irmã lá, que eu digo, meu Deus, eu sou... Então agora o genro tá entrando mas tem que ir por lá. Tipo assim, esse final de semana nós viajamos junto, foi maravilhoso. E eu tenho 2 cunhados, mas o irmão mais novo dessa aqui, 1 ano de diferença, Giselbert é o nome dele. Adorei falar isso, cara. E o Gi... Vou fazer o corte e mandar pra ti. Faz o corte. O Gi, cara, é um dos meus melhores amigos também. E ele tem 40 anos, 41, né, amor? 41. E com a família, cara, e a gente é muito unido nisso. E, cara, é apaixonante como ele vive com as gurias, porque ele tem a mesma idade delas, cara, tudo. E assim, ó, cara, ele apronta com elas a mesma coisa. Então, cara, isso eu falei pra eles, chega uma hora que tu vê que isso é o que realmente vale, sabe? De tu estar junto com a família, de tu estar junto com... Cara, é o mais legal, sabe? De tudo a gente vê, pô, tô vencendo. Aí tu vê que tu tá vencendo na vida. É isso, quando eu vi tu com teus piazinhos ontem lá no Insta, andando de bicicletinha, de motinho, cara, é a melhor coisa que tem. Eu sou desse cara da viagem. Quando a gente tem que viajar e tal, eu fui palestrar agora no Noroeste do Estado, 7 horas de viagem. Sim. Foi 3 Passos um dia e Horizontina no outro.
E aí voltava. Aí quando me convidaram lá e tal, eu disse, não, cara, eu vou. Aí comecei a ver como é que eu ia e voltava. Aí ônibus, pá, tem um ônibus, um horário. Avião por Santo Ângelo, aí tem que pegar mais um carro, mais 1h30, não sei o quê. E o avião, mesma coisa, um por dia, não sei. Aí eu disse, pá, olha só, gente, eu quero muito, porque minha família é toda do interior, né? Sim. Eu quero muito ir palestrar aí, quero muito ajudar vocês, quero muito levar informação, eu tenho o Noroeste Summit lá também, e quero muito ajudar, mas olha só, eu vou de carro com motorista, porque assim, acaba a palestra sexta-feira de noite, e aí o próximo avião ou o ônibus, era no sábado de noite. Eu ia chegar aqui domingo meio-dia. Aí eu disse, olha só, eu já trabalho um monte de final de semana. Eu já não sei o quê. Eu disse, cara, eu quero um motorista pra sábado de manhã, 6 da manhã, eu botando o pé na estrada, meio-dia eu tô aqui, eu aproveito a tarde, cuspiar e o domingo também. Cara, essas coisas. Porque eu também, cara, eu quero apertar, quero ficar, quero cheirar. Aproveita, porque eles vão crescer muito rápido. O mais velho vai fazer 5 anos já, cara. Sim, e daqui a pouco... Ali é pai recente, ele tá virado. Quantos meses? Tem um mês já, né? Fez 2 hoje. 2 meses hoje. Cara, tá na sobrevivência ainda. Tá na sobrevivência. E é o primeiro? Tá, o primeiro aqui. Melhor, cara, não tem. E assim, ó, e eu falo uma coisa, o primeiro ele é de cristal, o segundo já é de qualquer jeito, come areia aí que não dá nada. Eu sempre falo, a mamadeira do mais velho era assim, não, banho-maria, né? Banho-maria, temperatura, põe no... Não, ficou bem, não sei o quê. O segundo, velho, o leite que tá aqui, já mistura aqui, toma, vai, tá tudo certo. Cara, o terceiro eu não tive oportunidade, mas é um sobrevivente, né? É um sobrevivente. E daí tu imagina eu que sou o 7º. Como que eu fui? Meu filho, vem. Mas assim, cara, então ter os... Cara, os filhos é a melhor coisa do mundo. Não tem. Família é isso. E eu digo assim, por que a família tradicional tá sendo tão atacada hoje? Porque o momento que tu destrói isso, vira essa sociedade que tá. Tu não tem mais porque, assim, fica mais fácil de dominar, né, Chico? Fica mais fácil de dominar. Eu tenho essa teoria, né? A gente tava, como eu falei lá no começo do episódio ainda, a gente se conhece há pouco tempo ainda, comunga dos mesmos valores, e a gente tá falando sobre pautas de defesa pessoal e não sei o quê. Se tu não tem família, tu não tem por quem, aí de repente aqui o YouTube vai nos cancelar, mas tu não tem por quem matar. Exato. Então, é verdade. E aí fica assim, se tu atacar minha família, opa. Aqui nós vamos nos estranhar. Se tu não existe família, instituição família, então tá bom ficar aqui também. Tá tudo vamos certo. Tirar, agora não pode mais sair depois da cesárea. Tá, mas então não é tão ruim, porque já era sozinho mesmo. Já era sozinho. Então, agora, tira a liberdade do meu filho, tira a liberdade da minha esposa, tira não sei o quê. Opa! Não, exatamente assim, ó. Tu vai entender agora que tu é pai jovem, tá? Recente. Cara, faz 2 meses que tu não é mais o mesmo. Que acabou, tu não dorme mais da mesma forma, porque tua vida vira algo paralelo, o que importa é o bem-estar dela. E vai ser assim, não importa. A minha tá com 18, é a mesma coisa. Eu acho que quando tiver 50 vai ser a mesma coisa, porque exatamente isso, é aquela história, pode até parecer um clichê, mas o coração bate fora do peito. É uma verdade, velho. Tá? Eu nunca me apaixonei, eu achei que a segunda ia ser mais tranquila, assim. Eu nunca me apaixonei tão rápido por alguém, cara, quando, é verdade isso, quando tirou, que me alcançou, que eu olhei aquela coisinha, essa que me pergunta que cor ela é, o roxa. Porque, cara, eu fiquei perdidamente apaixonado pela Sofia quando eu a vi da primeira vez, igual me apaixonei pela Vitória. Eu disse que na minha vida existe, assim, a mulher mais linda que eu vi ela quando eu olhei ela, e é verdade isso. Eu disse, cara, eu vou casar com ela, acabou, eu casei. Ela só perdeu para 2, que foi quando a Vitória nasceu e quando a Sofia nasceu. Mas só são tão lindas porque vieram dela. Sim, mas isso é uma real. Mas eu digo assim, cara, eu falo e pode assim, mas porque eu e a Linê, a gente tenta sair pelo menos uma vez na semana, só os 2. E aquela história, eu tenho um pastor aí que todo mundo conhece, o Cláudio Duarte, que, cara, ele é pra casais. Cabeça branca? Que botou cabelo e pá. Cara, ele é genial, velho. E ele fala assim, e eu peguei uma das coisas, eu sou um marido muito melhor depois de ouvi-lo. E ele diz assim, roupa suja se lava em público, não é em casa, porque daí tu tem que estar aqui, tu não pode... Então até pra discutir, a gente acaba indo, sai pra jantar. Ontem nós 2 pegamos assim, cara, chegamos do Uruguai no sábado, cansado ontem, vamos de tarde pro sítio, só os 2. Cara, pegou uma tabuinha de queijo, vinho, vamos tomar, passar, a gente tem banheira lá, aquela coisa, só os 2, sabe? Aquela coisa assim, de estarmos, porque a minha melhor companhia é a minha esposa.
Porque, cara, hoje é fácil dizer assim, vamos viajar pra tal lugar, vamos, todo mundo quer. Quero ver o que é um cara que ela foi pra fundo da Matias comigo de busão, tipo de ônibus. Ela foi aqui, como eu te comentei, de sacola, grávida, trabalhando. A Vitória começou a ficar com a minha sogra com 1 mês e pouquinho. Ela voltou antes para ganhar um pouquinho a mais, com 1 mês e pouco da Vitória, que tinha ganhado. Pronto. Ninguém apostou, ninguém acreditava em mim. Ela dizia, pô, vai lá. Quando nós chegarmos do carro que roubaram, que vou voltar agora, já pegando o gancho, eu cheguei, cara, eu chorei uma noite. Não era pelo carro. Eu volto a dizer que foi assim, eu sabia que Deus ia tomar um caminho. Tanto que a gente não ficou nem um dia sem carro. Cara, Deus preparou um carro, e depois aquele foi a virada. A partir daquele foi a virada da minha vida. Mas eu não queria trabalhar no outro dia de manhã. Confesso que foi uma das poucas vezes que eu não queria levantar. Porque, cara, eu ralei tanto, me senti, sabe, uma raiva do mundo, no sentido, cara, por quê, velho? Eu não faço nada de errado, eu não devo nada pra ninguém. Cara, eu trabalho e isso aconteceu. Mas não era com Deus, era com cara, usando a palavra, cara, era com as vítimas da sociedade, essa vagabundagem que pra eles não ia dar nada, eles tocaram fogo e eu tinha 24 parcelas pra pagar. E a Linê me disse uma coisa assim, a Sofia tinha um mesinho, ela nasceu em 21, né, amor, de novembro, e roubaram o carro de 16 de dezembro. E ela me vem assim, a Linê disse, acorda e vai. Tu tem filha, tu tem tudo, tu não tem a opção de tu ficar dormindo. E eu fui lá, cara, sabe, peguei minhas dores, já tinha passado, eu já tinha chorado aquele dia. Cara, já tinha acabado, era um carro. E eu baixei a cabeça, velho, eu quitei o carro em os 24 parcelas, porque o cara que me vendeu, e ele vendeu de boca, tá? Parceiro, eu quitei o carro em menos de 6 meses. Não me pergunta como, mas eu vou te dizer, Deus tomou os caminhos, eu quitei em 6 meses o carro. Eu quitei os 6 meses. Os negócios começaram a acontecer de uma forma enlouquecida. E as coisas foi acontecendo, e foi. Chegou agora, eu vou te trazer aqui na enchente em 2024. Quando começou a enchente, eu pensei e eu botei um negócio na minha cabeça assim, ó. Eu vou pagar todo mundo que trabalha com a gente da mesma forma como estivesse trabalhando. Tem uns colaboradores que já tinham alagado a casa deles 3 ou 4 vezes, nós tiramos de lá, colocamos numa casa nossa que nós tínhamos, que temos a casa até hoje, eles moram até hoje lá. E eu fui pagando, só que lembra que você faz a lagoa e não dava para tirar nota fiscal? Eu tinha dinheiro para receber, e foi 1 semana, foi 2, foi 3, foi 4. Na 5ª semana que eu fui pagando todo mundo, nem ela sabe, eu sabia que eu tinha dinheiro para aquela última semana, e eu pensei, cara, vou ter que ir pro banco, vou ter que pensar o que vai acontecer. E eu naquela tribulação, sabe, começa aqui, mas não contei pra ninguém, cara, os compromissos batendo. Eu podia dizer, vou pagar depois e tudo mais, eu tinha dinheiro pra entrar. E chegou isso na segunda-feira. Na terça-feira, um cliente fantástico. Ele sabe quem é, porque provavelmente ele vai ouvir isso. Ele me liga e diz assim, vem aqui, que eu quero conversar um negócio contigo. E eu fui conversar com ele, e ele disse, nós temos a fábrica de São Paulo para fazer isso. E um valor maravilhoso, milionário também, negócio milionário. E quando acabou o negócio todo, tipo assim, ele olhou para mim, disse assim, cara, pega de novo uma sacola de dinheiro e me alcança na mão. E diz assim, isso aqui segura a tua empresa pelos próximos meses. Eu não tinha pedido para ele. E ele falou, sabe aquela coisa, quando ele me alcançou aquilo, eu entendi de uma das coisas. Deus cuida dos mínimos detalhes. Eu desci as escadas do 3º andar, eu olhei para trás, Deus sabe disso, eu olhei para trás como se tivesse alguém caminhando atrás de mim. Quando eu virei para trás, que eu olhei e não tinha ninguém, eu entendi, eu não estava sozinho, eu estava descendo aquelas escadas. E eu entrei, vou te falar o nome dos carros, tu vai entender. Eu entrei na enchente com Renegade e com uma Compass. Eu saí da enchente com uma Commander e com uma X1. Tu vai me dizer, cara, a nossa empresa estava vindo bem. Ela cresceu no mínimo 100% nesse último ano. Não é porque o Chico é bom, porque o Chico não, cara, porque Deus tomou os caminhos, ele conhece o meu coração, ele conhece a forma que tem. E eu sempre bato numa tecla, eu tenho um sócio, que é ele. E a minha filosofia de vida, eu digo, Senhor, eu quero ser tua carteira na terra. Porque onde precisar, não tô falando de igreja, disso, não importa, velho. Eu acho que o ser humano entender, se tu tem 3 jaquetas,
E daí tu vai ver alguém que tá passando frio ali, tu não vai dar uma jaqueta pra te dizer que tu tem só 3, ou cara, nunca vai faltar. Sabe, eu tenho muito disso, entendeu? Eu sou quando me fala assim, vamos fazer uma festa de final de ano pra criançada. Eu fico enlouquecido, velho. Eu gosto disso. Vamos fazer. Por quê? Porque eu fui a pessoa que eu vivi por anos esperando quando os caras iam fantasiar de Papai Noel jogar bala na rua pra nós ganhar um presentinho, ganhar um corte de cabelo e comer um cachorro quente na vila. Era isso, sabe? E eu tive uma das coisas, teve uma tenda de evangelização uma vez, e eu lembro que foi meu primeiro, já estava trabalhando no shopping, foi meu primeiro sapato que eu tinha comprado, lindo. Ítalo Mocassin, a marca. Cara, agora eu voltei lá, lembrei. E eu tava com o sapato, e eles falaram, inverno, e eles falaram assim, olha, nós estamos indo para a Amazônia, e tem pessoas que nunca colocaram sapato no pé, nunca colocaram isso, não sei o que, isso não tem, e eu não tinha dinheiro para ajudar. Mas, cara, e eu senti de tirar o meu sapato, e eu coloquei meu sapato e eu fui embora de pé descalço, eu coloquei, botaram um cobertor grande, eu coloquei meu sapato ali, pronto. Quando acabou isso, alguém que tava lá veio e me falou assim, disse assim, olhou pro meu pé de pé descalço e me disse, hoje tu está dando um sapato, tu tá indo embora de pé descalço, mas num futuro tu vai ter uma dificuldade que tu não vai saber que sapato tu vai escolher para te usar. Eu tô te vendo com família, tô te vendo empresário, tô te vendo viajando o mundo, cara, algumas coisas que eram impossíveis. Da onde eu estava. Passou-se quase 20 anos praticamente. Essa mesma pessoa me encontra atravessando a rua em Novo Hamburgo, ele me grita, a gente se vê de vez em quando, ele olhou assim, essa empresa é tua? Eu disse, essa caminhonete é tua? Eu falei, daí ele começou a chorar, ele lembrou dele lá atrás, falando exatamente isso que aconteceu. Então eu acredito, Alvinhas, que tudo que Deus prepara, tudo que Ele promete, as coisas se cumprem. Elas vão se cumprir. E vai chegar, e no final de tudo, a nossa vida vai se resumir a isso. Do que nós vivemos, tudo como a gente viveu essa vida, ainda vamos viver a eternidade. Eu tenho isso muito, né? Legal, nós sermos bem-sucedidos, mas vamos ver 80, talvez 85, se cuidando 90 por cada vez, né? E depois a eternidade, onde a gente vai viver? Porque a lei da plantação, cara, ela existe. Acreditem ou não. O que a plantação, ela é totalmente opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Cara, eu posso ser o bicho mais tramposo e te enrolar quantas vezes eu conseguir. Talvez o Vinhas não consiga se vingar, digamos assim. Mas a lei vai voltar pro Chico. Então eu acredito muito nisso. E eu tinha na Matias, os aviões taxiam em cima. Para finalizar, os aviões vêm e taxiam em cima e eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho que era conhecer um avião por dentro. Nunca, Deus conhece meu coração, eu nunca sonhei em voar. Cara, não tinha dinheiro para pagar a segunda passagem do ônibus. Como que eu ia sonhar em voar? A minha diversão era, às vezes, vinha descendo na estação do aeroporto, via os aviões aterrissando. Eu queria ver como que era um avião por dentro. Casei em 29 de dezembro de 2005. Essa aqui chega para mim e diz assim, amor, peguei férias em janeiro ou março, acho que foi, nós vamos para São Paulo, comprei as passagens. Beleza, vamos para São Paulo, legal. Passou, tinha esquecido disso. Cara, quando eu entrei no túnel para ir para a sala de embarque, sabe, que eu entrei, da sala de embarque, entrei pelo túnel para ir pro avião. Cara, eu lembrei, eu vou realizar o meu sonho, eu vou conhecer o avião por dentro, que era uma coisa... E, cara, de verdade, o Espírito Santo falou no meu coração. Tu sonhou em conhecer o avião por dentro. Eu sonhei em fazer tu voar. Eu sonhei em ver tu voar. Tu vai voar agora pela primeira vez. Já perdi as contas de quantas vezes eu voei, já perdi as contas para onde eu fui e tudo mais. Então, por a gente estar passando já de 1 hora falando, talvez eu vim falar de empreendedorismo contigo. Mas, cara, eu não posso deixar de aproveitar isso tudo aqui para dizer assim, que Deus sempre tem o melhor para nós. E, cara, Deus vai sempre, sempre, sempre. Às vezes, olhando a curto prazo, parece que nada vai dar certo. Mas, no final, as coisas acontecem. As coisas se encaixam de uma forma e daí a gente vai olhar, nossa, isso que Deus preparou para mim sempre vai ser o melhor. Mas sempre para Deus agir, Ele só vai agir no que está certo. Deus não age da forma no que tiver errado. Se o caráter não tiver certo, se a honestidade não tiver certo, não adianta.
cara, a gente pode assim, pode até ganharem várias vezes, mas uma hora cai. Então isso é nos negócios, isso é na vida, isso é em tudo. Eu, por misericórdia de Deus, espero que isso se perpetue para sempre. Nós não temos inadimplência. Eu não lembro de dizer, tomou um calote. E nós negociamos. A última coisa que a gente fala é pagamento, não é? Com certeza. Eu nunca vejo, que dia vai ser, como vai ser, tipo, não tem que me pagar. Não. A última coisa é porque, cara, eu sei as conexões que eu tenho, a forma que elas aconteceram. Nada é forçado. Eu não tenho... E assim, eu sou apaixonado por gente. Eu gosto de gente. Como tu fala, eu gosto de ouvir história. Já deu para perceber que eu falo demais. Eu gosto de contar história. Tá? Para o mundo poderia ser olhar os olhos normais. Nós somos um case de sucesso de que colocamos, trabalhamos e as coisas acontecem. Mas eu vejo também, por outro lado, muito. Talvez seja 10% nós e 90% Deus, para nós ainda nos acharmos. Mas, assim, que privilégio poder estar aqui contigo hoje. Chico, eu me emocionei, acho que já chorei em alguns podcasts, nós estamos chegando perto do número 200 já, são 5 anos fazendo isso aqui. Em alguns eu chorei, poucos, mas nunca tanto. Para, Vini. Porque realmente foi muito mais importante que qualquer lição de administração de empresas, de fazer o certo, disso tudo que a internet já está nos contando há algum tempo. Claro que com alguns temperos aqui e ali eu alcancei isso porque exatamente eu fiz isso, mas falar sobre Deus, falar sobre as coisas certas da vida como a gente acredita, certo para nós, independente da opinião de quem esteja nos vendo, e cada um que siga a sua vida e não enche o saco dos outros. Eu acho que já ia ser bom assim. Já ia ser bom assim. Mas se puder acreditar em Deus e ser fiel, a gente tem certeza que a tua vida vai ter um momento de provação, vai ter o carro queimado, vai ter o evento que não foi como tu desejou que teria que ser. Mas outro dia é lembrar que a gente passou por um perrengue não faz muito tempo e ter que acordar na segunda-feira e dizer assim, só restou eu. Se não for eu, agora eu tenho que me abraçar, rezar, pedir a Deus força da onde eu nem sei de onde vai vir, mas a gente vai ter que resolver isso aqui. Tem que resolver. A gente criou, a gente resolve. Sou responsável por aquilo que eu fiz. E demos conta e já passou alguns outros eventos e demos o nosso espetáculo. Obrigado, cara. Eu só tenho que te agradecer por todo esse papo aqui. Eu acho que a gente vai marcar um outro, que a Aline vai vir aqui. E aí, talvez a gente traga a Vitória para falar sobre a empresa. Deixamos que a Vitória fale sobre a empresa. Isso. Mas, cara, assim, para finalizar, conta um pouco da Sul. Conta, assim, o Chico virou a Sul e agora apareceu um monte de doce aqui na frente que a galera não entendeu nada até agora. O que acontece? Sul Brasil já é uma empresa que tem 22 anos, tá? E aconteceu que em 2018 a gente apareceu a oportunidade de negócio de comprar, tá? Comprei para a Vitória e para a Aline tocarem a empresa. Elas fizeram acontecer. Aí o que aconteceu? Quando o Chico deixou de existir, existindo a Sul Brasil e foi. Passou a Sul Brasil andando, trocamos de sede, a coisa andou, cresceu, graças a Deus. Então, assim, foi muito bom. Tá? A Vitória tinha um sonho de fazer medicina e eu, senhor, medicina. Cara, até que ela decidiu, vou fazer publicidade, vou tocar a empresa. Fantástico. E a Vitória é o Chico bonito, tá? A Vitória tem o meu jeito ela é do negócio, então, cara, que orgulho, um beijo, filha, te amo. E o que aconteceu? E o que a Sul... Eu ia perguntar o que a Sul faz, mas daqui a pouco é mais fácil dizer o que não faz, né? O que não faz. A Sul vai solucionar... Assim, na parte gráfica, comunicação visual, nós solucionamos... Na realidade, a Sul Brasil é uma solucionadora de problemas, que era Chico Soluções. Tá, eu vou resolver o que o cliente precisa. Pronto. Trabalhando com grandes projetos. Hoje, as maiores letras iluminadas do Brasil são nossa. E daí, como eu sou meio doido, fazer as letras com 3,90 metros não era suficiente. A gente fez umas de 5,90 que vai ser instalada daqui a uns dias. Então, tô com problema de como eu vou levar para São Paulo, porque só eu fiz as letras e agora tem que... As carretas não cabem as letras, mas tudo certo. Então, passou. Sul Brasil um sucesso, tudo mais. Apareceu que o Vila Express foi um negócio que nós tínhamos montado para um cliente legal, tudo mais, e já tem outra rede de outros negócios. E chegou, há uns 3 meses atrás, ele chegou, Chico, quero vender o Vila e compra. Eu digo, não. A Aline queria dar uma diminuída, digamos,
sabe? Daí eu pensei, disse pra ela assim, diminui, amor, fica em casa mesmo, trabalha só meio turno na empresa, tudo mais, entendeu? Eu deixei ela durar, a felicidade pobre dura pouco mesmo, então ela ficou uma semana pensando que ia ser dessa forma. O que eu fiz? Comprei um negócio que abre das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado, e disse, amor, ele é teu, fica à vontade. E tá tudo certo, eu vou lá comer doce, e lá eu sou como se diz, quem administra, quem toca elas, essa parte, e o Vila, graças a Deus, é um sucesso também, cara. Agora a gente também dentro do Vila tá abrindo uma padaria conceito da Marca Spam, junto, né, ali com toda a linha Marca Spam. Vou trabalhar com exclusividade, eu só vou colocar produtos Marca Spam, da parte de pães, tudo que... Então, já começa mais uns 15 dias, tá pronto essa parte. E daí aconteceu com o Vila, como assim, e eu te digo, Vinhas, os negócios, eles vêm na hora certa, no momento certo, quando vem, acontece. Uhum. E tá tudo certo, entendeu? Foi isso ali, a Sul Brasil agora, já, se Deus quiser, tá cada vez mais com a Vitória. Eu tô tocando os projetos, porque eu atendo alguns clientes que eu não consigo atender todo mundo, então, mas tem alguns que tem que ser eu que tenho que atender, e eu tenho prazer, eu gosto disso, eu gosto do papo, eu gosto do café, eu gosto de tudo, eu sou o cara do cafezinho mesmo, sabe? Eu sou o cara das conexões. Hoje, às vezes, eu fiquei impressionado, esses dias a gente encontrou um casal que veio de São Paulo, que o filho precisava fazer uma cirurgia, ia fazer já a cirurgia, tudo certo, lá na igreja, e daí eles comentando, vamos orar, levantamos, e ele perguntou, qual o médico que vai fazer? Ele, tal médica. Eu disse, mas o dono da clínica é meu amigo, que é o médico. Liguei pra ele e tudo. Cara, e depois eu fiquei pensando, como é importante esse network, da gente conhecer todo mundo, de tu ter, cara, papo do eletricista, como eu preciso do melhor advogado, do melhor médico, daqui a pouco, cara, eu preciso de uma confeiteira para fazer uns doces na última hora. Por que eu vi é isso? Por que é Express? Cara, chegou a visita na tua casa lá, ó, vendendo meu peixe. Lá veio o Chico Soluções. Chico Soluções. Chegou a visita na tua casa e não avisou, sabe? Mas tu quer fazer algo diferente, cara, vai lá, liga, eu quero um kit visita. Vai ir docinho, vai ir o bolo, vai ir tudo. E agora com a padaria eu vou montar um kit café. Chegou, não se preocupa, eu te mando café lá na tua casa, te entregar rapidinho, vai fazer 100, 200 docinhos ali em 3 horas, te entrega no máximo. Sabe aquela salvação que tem? Sim. A mesma coisa que, cara, me ligar de madrugada e dizer assim, eu preciso de um adesivo para o meu evento. O adesivo vai chegar lá, entendeu? E chega, já tá testado e aprovado. Testado e aprovado. Mas voltando de novo, te agradeço demais pela oportunidade. Repito assim, eu li um negócio no Instagram e eu gravei isso demais, tá? Que quem tá por cima tá se ajudando. Quem tá embaixo que tá querendo dar rasteira. Com certeza. Então, e é uma coisa boba, mas assim, águia anda com águia voando. Tá? Então, vai ter os urubu para baixo aí, que vão falar mal da gente, vai ter aquilo lá, mas eles estão, deixa lá, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem grandes coisas para fazer, grandes projetos que tá vindo junto para nós, todos, tá? E, cara, o Brasil é o país da oportunidade. Com certeza. Tá? O Brasil, para quem trabalha, para quem é honesto, ainda vale a pena, tá? Podem dizer que não, mas vale a pena ser honesto, vale a pena acreditar, vale a pena empreender, tá? E quem é jovem que tá começando, não importa onde estiver, cara, seja trabalhador, seja honesto, que o resultado vai vir. Dinheiro vai ser só a consequência de tudo no final. Com certeza. Chicão, desejar muito obrigado. Os patrocinadores, né, Rick? Nós vamos pagar essa conta aqui, né? Senão depois eu tô já na minha produção lá, Chico. Red Bull, que foi, né, relacionamento, tá, Chico? Essa geladeirinha aí, ô Red Bull, manda uma pra mim. Soubesse o Marlon e o Diego, todo mundo. Ele traz uma vazada. Apresentei lá no evento lá, apresentei o pessoal da Red Bull, o Fábio lá, depois aí como é que chega a geladeira lá, a gente não sabe, mas a Red Bull que acreditou por relacionamento não tinha esse braço de podcast dentro da Red Bull, mas como eu já fazia evento com a Red Bull há 10 anos, eu disse, tá, Vinha, você vai começar essa loucura do podcast, então tá aí. Eu vendo a Red Bull. Olha aí, ó. Vou te dar o telefone do Fábio. Espírito Santo, que nos veste também, outra empresa que acredita em nós há muitos anos. Academia Rafael Toro, começou como patrocinador aqui, hoje é nosso parceiro. Nós estivemos em 10 capitais, eu não sei se é 10 ou 11 capitais no Brasil, no domingo agora, atendendo a Rafael Toro, que eles têm uma certificação para quem faz bancário, investimentos. E eles tem o último nível, que é o tal do CFP, e essa prova acontece 3 vezes por ano no Brasil, e
nas 10 ou 11 capitais. E nós atendemos eles, e o grande evento foi em São Paulo. A Nath e o Júnior estiveram lá. Já recebi relatório do CEO aqui da Torre, mil elogios. Então, muito obrigado à Academia Rafael Toro. E Estúdios Combo, né, que é essa loucura, que também é uma outra loucura que nasceu, filho da pandemia, ou seja, na crise, onde todos os nossos negócios que são de aglomeração de pessoas estavam fechados, nasceu o podcast, depois nasceu o Estúdio Combo. Então, muito obrigado. Venha fazer seu podcast ou sua cobertura visual conosco. Chicão, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, eu. Viu? Felicidades. Sim, sem palavras. Fique com Deus. Amém. Beijo do gordo. Tchau, tchau, gente.